O Diário do Nordeste apresenta a 7ª reportagem da 4ª edição do projeto Elas, com o especial Nenhuma a Menos. Depoimentos importantes de mulheres que lutam para serem livres e viver vidas completas e felizes. Diariamente a gente via a minha mãe sofrendo violência física, principalmente, dentro de casa. E eu lembro que nessa fase, eu acho que a grande memória que eu tenho nesse período é justamente que iam várias mulheres para minha casa para fazer novena. E nesse discurso da novena, elas sempre diziam que a minha mãe precisava ser forte, que ela precisava lutar pela família dela. O modelo que se espera para as mulheres é de que elas estejam dentro de um relacionamento, de um casamento, ou que sejam mães. E às vezes essas demandas culturais, que são direcionadas para as mulheres, é num nível tão alto que fica irreal, fica impossível de ser alcançado. O que acontece? O agressor ele não se sentia responsabilizado diante da situação. Eu lembro até, inclusive, que tinha determinados momentos que ele passava entre a gente, abria a geladeira, bebia água, e em nenhum momento ele se sentia responsabilizado. E essas violências domésticas, elas não tinha período, literalmente. Ela grávida, ela apanhava, no pós-parto ela apanhava, na frente dos próprios pais ela apanhava, na frente dos próprios filhos ela apanhava, porque meus avós moravam conosco. Não existia limite para o agressor de forma alguma. A partir daí, com a saída dele, eu comecei a entender que a minha mãe ela não era mais a mesma pessoa. A mulher, diante de uma violência dentro do primeiro mês, o transtorno de estresse pós-traumático pode aparecer, mas a gente normalmente não considera aqueles sintomas dentro desse intervalo, desse ato de um mês, como algo patológico. A gente entende o seguinte, a gente entende que é algo adaptativo, embora se estiverem sintomas muito intensos, como por exemplo, revivência traumática, que é a mulher ter pesadelos ou estar pensando o tempo todo naquelas questões traumáticas. Nesse contexto, se está muito intenso, ainda dentro do primeiro mês, a gente chama de transtorno de estresse agudo. São alguns sintomas que se apresentam, não só a revivência, mas, por exemplo, a evitação. A questão é como é que uma mulher pode evitar um trauma se ela convive com o perpetrador do trauma, muitas vezes, que é o caso da violência doméstica, dessa violência interpessoal doméstica, como a gente chama. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a rede de apoio que essa mulher tem. Ela tem a quem recorrer, ela tem familiares, ela tem alguém com quem ela possa contar, porque se ela se sente sozinha, e ela ainda não tem essa rede deveria ser ofertada pela questão da saúde pública, com questões políticas. E se isso não existe, essa mulher vai se fragilizando. Em 2016, exatamente em outubro de 2016, depois de anos da minha mãe sendo acompanhada pelo CAPS, ela teve uma crise e colocou fogo na própria casa. Nesse momento que isso aconteceu, no dia seguinte a minha mãe já foi internada no Hospital de Saúde Mental da Messejana. E a partir daí eu fui apresentada ao sistema de saúde mental. As primeiras coisas que a gente pergunta para esse paciente é com quem é que ele pode contar, e com quem é que a gente pode contar. Se eu estou com um paciente, olha, com quem, se eu precisar falar com algum familiar seu, quem é esse familiar? Muita gente não tem esse familiar, muita gente não tem esse cuidador, muita gente não tem com quem contar. E aí é muito complicado a gente esperar que essa pessoa encontre saídas criativas, seja por meio da educação, por meio do cuidado, por meio de um sistema de justiça, se ela não tem com quem contar. Se ela está numa situação de vulnerabilidade e ela não tem quem leve ela até o hospital. Então, é claro, é importante que a gente tenha leis, é importante que a gente tenha estratégias de política pública, é importante que a gente insira a saúde pública, que a gente insira as instituições educacionais nisso tudo. O Estado apoia a implementação, o Estado acompanha os indicadores, o Estado acompanha os processos formativos. A rede da atenção secundária, que envolve toda a questão, por exemplo, da rede de saúde mental, a rede de atenção psicossocial, ela é municipalizada, ou seja, os CAPs são de gestão municipal, mas também o Estado, ele acompanha, ele implementa, ele monitora. Existem leis, existem milhares de leis, inclusive com nomes de muitas mulheres, mas é difícil aplicar essas leis. Entre
o ato da violência e a punição e o acompanhamento, né, das medidas tem um gap imenso, tem uma vala. Então, se torna complicado fazer essa evitação. Muitas vezes a evitação é a nível cognitivo. Ela evita pensar a respeito do trauma, ela evita sair até daquela relação, porque ela também não tem muita escapatória muitas vezes. Então, são alguns sintomas de transtorno de estresse agudo dentro do primeiro mês. Temos também os sintomas de hipervigilância, que é o quê? É você estar muito reativo emocionalmente. Então, qualquer barulho, a mulher já fica ali muito alerta, ela já fica com uma tensão muito exacerbada, qualquer ruído, qualquer coisa diferente que aconteça, ela já fica com o coração acelerado, palpitação. Então esses sintomas, essa tríade, revivências, a evitação e essa reatividade emocional acentuada dentro do primeiro mês, a gente fala do transtorno de estresse agudo, depois a gente fala do transtorno de estresse pós-traumático. Na saúde mental, se a gente começa a tratar, né, uma depressão no início, se a gente começa a tratar sintomas, né, crises de ansiedade no início, o prognóstico ele é bem melhor. É bem mais fácil a gente lidar com o trauma quando a gente consegue cuidar no começo do que quando ele se arrastou por anos e anos. Você chega no serviço, você é atendido por um profissional, ele lhe passa uma receita, você vai para casa, mas isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você conseguir lidar com o seu sofrimento, lidar com a sua forma de existir, de uma forma que você consiga conviver com sua família, voltar para a escola, se você estiver fora da escola, voltar para o trabalho, se você estiver fora do trabalho. Então, o cuidado em saúde mental se dá quando você se apropria do território, usufrui do território que ele oferta e você faz parte do cotidiano da vida. Então, a gente costuma dizer que o mais difícil não é conseguir uma receita, não é só a medicalização. O mais difícil é você ser cuidado dessa forma. Então, tudo isso pode ser feito na atenção primária. Os casos moderados, severos, mais graves, que são aqueles casos onde você já tem um sofrimento mais intenso, aí sim caberia aos CAPs. Agora, o que eu posso dizer é, hoje em dia, né, todas as universidades que têm o curso de psicologia ofertam a psicoterapia de forma gratuita. Tem a clínica escola, né, onde tem professores que vão ali auxiliar. A gente sabe também que no próprio SUS tem também atendimentos de grupo. Essa mulher entender, né, o que é muito difícil porque ela está fragilizada, ela está numa condição onde o pensamento dela não consegue alcançar um horizonte de transformação, mas é buscar, né, essa rede de apoio ou particular, né, ou essa rede de apoio com os profissionais que possam, com ela, em cima da história de vida dela, e encontrando as formas de solucionar. Agora, se eu não tiver uma opção de ir para um leito hospital geral, a gente no estado ainda conta, né, com o hospital psiquiátrico, que é o hospital de Messejana, que só em casos onde essa rede psicossocial não der conta ou não tiver leito suficiente é que o paciente deve vir para o hospital mental. Então, resumindo, o paciente entra pela atenção primária, deve ser acolhido, trabalhar toda essa questão da promoção da saúde mental com tudo que o território tem de potência. Se ele ficar mais grave ou moderado, ele vai para a rede CAPS. Se ele precisar de uma internação, ele pode contar com os leitos do hospital geral preferencialmente e, excepcionalmente, ele poderia procurar e procura, né, em geral, o hospital mental do estado. O meu maior desejo, maior sonho é que exista, né, hoje os CAPs, existe o CAPs infantil, o CAPs AD, né, que existisse um CAPs específico para vítimas de violência doméstica familiar. Esse é meu maior sonho, né, de ter dentro da rede de atendimento de vítimas de violência doméstica familiar, pudesse dizer, para além da Casa da Mulher Brasileira, para além da delegacia, para além do abrigo, para além do centro de referência, do juizado, nós temos um CAPS específico para atender vítimas de violência doméstica familiar. Eu tenho certeza que isso já seria muita coisa, né, para a gente conseguir avançar. Porque nós trabalhamos com um objeto, a saúde mental, que a saúde não dá conta desse objeto. A saúde mental não dá conta do seu objeto sozinha, ela precisa da rede. Ela precisa de pensar a questão do trabalho, ela precisa de pensar a questão do direito da pessoa, de proteção social, de moradia. Ou seja, que a saúde mental tem tudo a ver com determinantes sociais de saúde. Essa mulher com sofrimento mental, por exemplo, vítima de violência, que está numa situação de vulnerabilidade, que o sofrimento mental é intenso, ela vai ser atendida pelo CAPS, a gente vai escutar, vai fazer grupo, vai medicar, mas o mais importante é que essa mulher tenha condição
de superar a dificuldade que ela tem em termos, por exemplo, de determinantes sociais em saúde. A moradia para essa mulher é muito importante, ela gerar uma renda é importante, né? Então, assim, não é só a parte de medicação. Nenhuma a menos. Realização, Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio, Alesse. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio, Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.